Se você não sabe o que são fundos imobiliários ou tem dúvidas se eles realmente são melhores do que os imóveis, fica comigo até o final desse vídeo que você vai passar a conhecê-los e vai poder tirar as suas próprias conclusões. E aí, seus jovens? Como é que vocês estão, hein? Antes de tudo, então, eu já vou te convidar aqui a deixar o seu like nesse vídeo e se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Essa é uma forma de vocês poderem me ajudar muito aqui no crescimento do canal. O YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade e passa a divulgar aqui o conteúdo para demais pessoas. E isso me ajuda muito. Então, se puderem, eu já te peço aqui deixar o like nesse vídeo pelo trabalho que eu tive aqui de consolidar, buscar essas informações e trazer tudo isso para vocês aqui de uma maneira mais simples e mais prática. Tranquilo? Vamos pro conteúdo. Mano, eu tenho certeza que se você já conversou com alguém sobre investimentos da sua família, ou principalmente algumas pessoas que são mais velhas, eles já devem ter te falado provavelmente que a melhor forma de você ter um investimento, ou a melhor maneira de você investir o seu dinheiro é comprando um imóvel ou comprando um terreno, porque o terreno tende a se valorizar, o imóvel também, você consegue ganhar dinheiro com a renda de um aluguel, por exemplo. Mas acontece que existe uma classe de ativos chamadas de fundos imobiliários, que eles são bem parecidos com os imóveis e pelo simples fato dos seus parentes ou dos seus amigos ou dessas pessoas mais velhas não conhecerem, eles não te aconselham, acabam não falando sobre os fundos imobiliários pelo simples fato deles não conhecerem. Então não tem como eles te indicarem algo que eles não conhecem e aí por isso eles acabam falando dos imóveis. Mas convenhamos que comprar um imóvel custa caro. Nem todo mundo tem condição de comprar um imóvel à vista. Por exemplo, aqui em São Paulo, um imóvel não sai por menos de 300 mil reais, dependendo da localização. Então, se você está começando agora a construir seu patrimônio, muito provável que você não tenha esse valor para investir de cara e aí você tenha que recorrer a um financiamento que vai levar aí 20 ou 30 anos. E aí é que está o pulo do gato. Existe uma classe de ativos chamada fundos imobiliários. Eles têm as mesmas características do que um imóvel, só que você consegue investir nessa classe de ativos de fundos imobiliários com um investimento muito baixo, comprando, por exemplo, somente uma cota. Cota? Calma que eu já vou te explicar tudo isso. Você já pensou, por exemplo, você sendo dono de um galpão logístico ou de um prédio comercial, de uma laje corporativa, de um excelente empreendimento, ou mesmo dono de um shopping, por exemplo? Shopping? Leandro, você tá maluco? Eu não tenho dinheiro nem pra ser dono de uma barraquinha pra vender pastel, quem dirá ser dono de um shopping? Calma que hoje eu vou te mostrar que tudo isso é possível com um investimento muito baixo nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles são ativos negociados na bolsa de valores, mas eles não são ações. Na real, eles nada mais são do que um CNPJ que é gerido e administrado por um gestor. Isso, um gestor, um cara lá que conhece de todos os paranauê para que tudo isso funcione da forma que tem que funcionar e que tem como principal foco investir em ativos imobiliários, como por exemplo shoppings, lajes corporativas, galpão logísticos, setores como por exemplo hotéis, hospitais e entre outra dezena de setores. Então, como é que funciona tudo isso aí na prática? Os fundos, na verdade, eles pegam o seu dinheiro ou o dinheiro de outros investidores para comprar esses ativos. Esses que eu acabei de citar com um intuito aí de gerar lucro, gerar uma renda passiva. Afinal, todo mundo quer lucro. E aí é que tá, mano, o esquema dos fundos imobiliários. Quando você compra uma cota de um fundo, você passa literalmente a ser dono daquele fundo, ou pelo menos em parte daquele fundo. E os fundos eles são negociados em cotas. Cada cota representa basicamente um espaço físico que você tem direito daquele fundo de forma bem simplista. É como se você estivesse comprando realmente um metro quadrado ali daquele fundo de uma forma bem simples para que vocês possam entender. É basicamente assim que funciona. Então, se você adquire uma cota, você tem direito a uma porcentagem X daquele fundo. Se você adquire 2, 3, 10 mil cotas, você tem direito a uma porcentagem XY daquele fundo. E aí então todo o lucro e receita que esses fundos recebem, ele é repassado para você que acabou de adquirir essa cota como uma espécie de aluguel mensal, assim como acontece nos imóveis quando você adquire
Assim como acontece nos imóveis. Quando você adquire um imóvel e passa a alugar para alguém, você tem ali uma renda mensal proveniente daquele aluguel. Nos fundos imobiliários eles seguem o mesmo raciocínio. Por exemplo, pegando um exemplo aqui de um fundo imobiliário de um shopping. Um shopping ali é formado por inúmeros lojistas. Pensa que todos os lojistas que tem ali, ou todas as lojas, né, eles precisam pagar o aluguel para aquele pedaço, né, da loja que está sendo ocupado dentro daquele shopping. E aí, obviamente, se você compra uma cota de um fundo de um shopping, você vai receber também esse mesmo aluguel que as lojas pagam para o shopping e ele vai te repassar isso como uma espécie de renda passiva ou de um aluguel, como se você tivesse alugado também uma casa. Segue o mesmo raciocínio. Então, se você tem uma cota, você vai receber um valor X por aquela cota. Se você tem 2 cotas, você vai receber 2 vezes X. E se você tem 10 mil cotas, você vai receber 10 mil vezes X. É assim que funciona. E uma cota, ela é negociada pelo valor do imóvel naquele momento, né, em que o mercado está avaliando aquele patrimônio. Então você pode comprar uma cota hoje, por exemplo, a R$70 e uma outra pessoa pode comprar essa mesma cota também desse mesmo fundo daqui a alguns meses e pagar R$100, por exemplo. Mas o imóvel, o fundo imobiliário, ele vai pagar a mesma porcentagem do que aquela pessoa que pagou 70 ou R$100. Então, se ele pagar um real, por exemplo, por cota, essa pessoa que pagou R$70 vai receber R$1 e essa pessoa que pagou R$100, ela também vai receber R$1. Então, vai aí de quando você vai analisar aquele fundo, por isso que é super importante a gente analisar para poder comprar ali o fundo no melhor momento e a gente vai ver isso aqui mais para frente no vídeo. Mas o mais legal realmente vem agora, galera. Lembra no começo do vídeo que eu falei que para você comprar um imóvel realmente onde você vai morar ou você vai comprar para alugar, você precisa ter um alto valor investido, você vai precisar aí de pelo menos R$300 mil, 350, enfim, algum valor alto para você poder comprar esse imóvel. Os fundos imobiliários, você consegue encontrar fundos por um valor baixo. Então, por exemplo, você consegue encontrar fundos por R$10, R$12, assim como você também consegue encontrar fundos que tem ali o valor da sua cota entre R$70, R$80 e R$100. E indo além ainda, quando você compra um fundo, você não está simplesmente comprando um imóvel. Geralmente quando você compra um fundo, né, ele está diversificado entre N imóveis também, em diversas regiões aqui do Brasil. Então quando você compra um fundo, na hora que você vai analisar ele, da mesma forma quando você vai comprar uma casa, você sai para analisar a região onde ela está localizada, se é um ponto ali interessante, se tem muito barulho, como que é a vizinhança, se é seguro ou não. Os fundos ele tem essa mesma característica, você vai avaliar os fundos onde eles estão localizados e você vai perceber que quando você compra uma cota de um fundo, ele está ali diversificado em 10, 15, 20 imóveis. Então tem imóveis aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, Minas Gerais. E aí você consegue ter uma diversificação que é muito interessante, que, por exemplo, se você compra uma casa e ela pega fogo, por exemplo, o seu patrimônio já era, ele derreteu ali junto com o fogo, pegou fogo literalmente. Agora, se você compra um fundo imobiliário, uma cota, e ele está diversificado ali entre diversos ativos, e um prédio, por exemplo, cai ou pega fogo, você não vai deixar de receber a sua renda ainda, porque aquele fundo está diversificado em entre outros 10 ativos, 10, 15 edifícios ali que também estão gerando renda contínua. Então não vai afetar muito ali o seu patrimônio, a sua rentabilidade, diferente de quando você põe ali 100% do seu dinheiro num imóvel físico, literalmente, né, para você. Então você vai pegar ali os seus R$300 mil e comprar um imóvel, se der algum problema, os seus R$300 mil foi pro lixo. Já no caso dos fundos imobiliários, você tem essa segurança da diversificação e levando aqui já um ponto positivo, o baixo valor de investimento inicial. Tá, e como é que faz então, Leandro, para eu comprar, para eu fazer parte aí desse negócio de fundo imobiliário, para eu poder comprar uma cota, como é que funciona isso? Então a primeira coisa, mano, que você precisa fazer é deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Me ajuda aí, galera, a bater essa minha meta. Quanto mais likes tiver esse vídeo, mais vocês vão me incentivar a produzir conteúdos como esse. Para vocês pode não parecer muita coisa, mas faz muita diferença para mim quando vocês deixam um like aqui no vídeo. De verdade mesmo e de coração, galera. Se vocês puderem me ajudar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. E ó, semana que vem tem um vídeo completo aqui no canal te mostrando como escolher o melhor fundo imobiliário. Então se você não quer perder, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você saber exatamente quando eu disponibilizar esse vídeo.
E voltando no assunto lá então das cotas, a primeira coisa que você precisa fazer, como eu já falei nos vídeos anteriores, é abrir conta numa corretora de valores. Eu já fiz alguns vídeos mostrando aqui no canal e na prática como você consegue abrir a sua conta numa das maiores 4 corretoras aqui do Brasil. Eu vou deixar o link aqui no card para que, se você tem interesse, você possa ir lá para assistir esses vídeos. E o processo de compra de uma cota de um fundo imobiliário, ele é muito simples, ele não exige nenhuma burocracia. A partir do momento que você já tem a sua conta lá na sua corretora, é só você mandar sua ordem de compra e apertar um botão e a sua ordem já foi enviada. E aí assim você já é dono, a partir de agora, de um grande empreendimento com uma grande capacidade de geração de receita mensal para você. E se você quiser vender, é o mesmo processo. Basta você enviar sua ordem de venda e apertar um botão e a sua ordem já vai estar lá disponível para quem quiser comprar as suas cotas. E se você colocar o preço a valor de mercado, ela é vendida na hora. Enquanto que se você tivesse um imóvel físico, quanto tempo, sei lá, você demoraria para vender esse seu imóvel? Pelo menos meses, ou em alguns casos chega a anos. Tem até imóvel que eu já vi aí que até hoje não conseguiu ser vendido. E uma coisa que eu preciso deixar clara aqui, que se vocês ainda estão com dúvida, os fundos imobiliários, eles pagam os seus dividendos, que é como a gente chama, né, os aluguéis, são dividendos mensalmente. Então, todo mês você vai ter aquela renda da mesma forma que você tem quando você aluga um imóvel físico, por exemplo. Mas o mais da hora, que eu vou ter que compartilhar com vocês agora. Diferente dos imóveis, quando você aluga um imóvel, você tem que pagar o seu imposto de renda referente ao valor daquele imóvel. Ele segue uma tabelinha lá e aí você vai pagar 20, 22, 25% ali, dependendo do valor que você receber ali de aluguel. E convenhamos, mano, pagar imposto de renda é maneiraço, né? Fala aí, se pegar seu dinheiro ali, pagar 20% de imposto de renda, ó, show de bola, né? Então, os dividendos que você recebe lá dos seus fundos imobiliários mensalmente, da mesma forma que os aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Olha só que maravilha, mano. Outro ponto que eu vou destacar para vocês também dos fundos imobiliários. Você não precisa se preocupar com os inquilinos. Então, se você tem um shopping center ali, um fundo de um shopping center, de um galpão logístico, você não vai precisar bater na porta do cara lá para cobrar o aluguel. Põe o vídeo aí do seu Madruga. Pague o aluguel. Você não vai precisar fazer isso porque os gestores do fundo imobiliário já faz esse papel para você. Então, para os casos de fundos imobiliários, você literalmente não tem que se preocupar com nada. O único papel que você tem que fazer realmente é escolher um bom fundo imobiliário e fazer ali o acompanhamento mensal, trimestral ou semestral, da forma que você achar mais interessante em ter aquele fundo imobiliário. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, para a gente recapitular já os pontos que a gente identificou dos fundos imobiliários com os imóveis, eu vou colocar na tela aqui uma comparação que eu fiz para a gente ter essa ideia aqui, como é que ficou um resumão. A gente não pode esquecer também de mencionar, então, aqui um ponto que é considerado positivo para algumas pessoas, né? Para os imóveis. Tem pessoas aí que gostam realmente de ter um imóvel, de falar, é meu, eu comprei. Tem pessoas que têm esse perfil e trabalham justamente para fazer isso, porque gostam de ter, né, aquele patrimônio, aquele terreno, aquela casa ou aquele apartamento no seu nome. E planejar da forma ali que ela sempre sonhou, chamar um arquiteto para desenhar, fazer da forma que ela sempre quis, o que não é possível aqui no caso dos fundos imobiliários, né? Já que nos fundos imobiliários você vai comprar parte de um empreendimento que já está feito, já tem as suas diretrizes, né? Já tem o setor de atuação que ele vai atuar ali e você, teoricamente, não pode fazer nada quanto a isso. Também é importante destacar que não necessariamente as pessoas que compram fundos imobiliários porque não conseguem comprar uma casa, por exemplo, ou porque simplesmente optaram por comprar um fundo imobiliário, é considerado uma desvantagem. Assim como tem pessoas que gostam de comprar uma casa, um apartamento para ter em seu nome, tem pessoas que preferem simplesmente só comprar fundos imobiliários. Como tem pessoas também que compram fundos imobiliários e também tem imóveis e vive de renda dos dois. Isso daí vai de perfil de cada um. Mas, por exemplo, tem pessoas que
moram de aluguel e compram fundos imobiliários e não tem nada de errado nisso. Aliás, é um ponto também interessante a se destacar, porque o imóvel que você comprou, por exemplo, o aluguel dele, se você for alugar, ele vai sair muito mais em conta do que uma parcela que você pagaria ali financiando. Então, por exemplo, se eu vou morar de aluguel num apartamento ou numa casa que eu tenho interesse, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele imóvel, o valor que eu vou pagar de aluguel para morar ali é muito menor do que se eu tivesse financiado ele em algumas situações. Então é interessante nesse cenário você pegar essa diferença do valor que sobrar entre o valor que seria financiado e o valor que você está pagando de aluguel, você pegar essa diferença e comprar em fundos imobiliários mensalmente. Isso daí vai te trazer uma receita lá para frente muito grande dos fundos imobiliários, né? Com o passar do tempo, se você seguir com esses aportes, você vai começar a receber uma receita mensal tão grande dos fundos imobiliários que você vai poder aí escolher praticamente qualquer casa para você poder morar ou um apartamento sem ter nenhum problema. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te clareado e te exemplificado aqui de uma maneira bem simples sobre o que são os fundos imobiliários e para que você possa agora tirar suas próprias conclusões se realmente um imóvel físico é vantagem ou investir em um fundo imobiliário é muito mais vantagem. E lembrando que na semana que vem eu vou lançar um vídeo com uma análise completa de como escolher os melhores fundos ou como escolher o melhor fundo imobiliário. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E se também puder, deixa o seu like para me ajudar aqui no crescimento do canal. Isso faz uma enorme diferença aqui pra gente e você não faz ideia. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro Cubas e nós somos os Jovens Empreendedores.